Quem foi Tamar? A história da filha do rei Davi, que foi violada na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos explorar a história de Tamar em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando o que aconteceu com a princesa Tamar. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva agora no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos ver agora a história bíblica completa sobre Tamar, com a Bíblia ilustrada e narrada, dividida em 7 principais fatos. E fique até o final do vídeo para descobrir também quem foi Zabude e se ele e Tamar tiveram mesmo um relacionamento. Vamos lá? Primeiro, quem foi Tamar na Bíblia? Tamar é um dos nomes próprios comuns que encontramos na Bíblia e sendo considerado muito usado pelas mulheres da região na antiguidade. O nome Tamar significa palmeira em hebraico, sugerindo que ela era vista como um símbolo de beleza e vitalidade. De acordo com a palavra de Deus, vamos ver então quem foi Tamar na Bíblia. Existiram 2 personagens principais com o nome Tamar na palavra de Deus. A primeira foi Tamar, a nora de Judá, onde a Bíblia diz no capítulo 38 do livro de Gênesis que essa Tamar era uma mulher astuta, que quando seu marido morreu, ela quis de forma errada dar continuidade na descendência de seu esposo, tendo um filho com seu sogro chamado Judá. Mas a história dessa Tamar veremos mais a fundo no próximo vídeo. A segunda história de Tamar, da qual vamos falar, é uma personagem emblemática da Bíblia, que nasceu em um ambiente de realeza, sendo uma das filhas do rei Davi com sua esposa Maaca. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 13, que Tamar era formosa e foi a única filha mulher de Davi que teve seu nome citado na Bíblia. A princesa Tamar tinha vários irmãos, incluindo Absalão e Aminon, figuras importantes em sua história. Absalão era seu irmão da mesma mãe, a Maaca. Já Aminon era meio-irmão, pois Davi tinha vários filhos com outras esposas. A bela Tamar atraía o desejo descontrolado de seu meio-irmão Aminon, sendo essa a história que abordaremos de forma completa nos pontos a seguir. Mas, antes, rapidamente citamos que há uma terceira Tamar, a filha de Absalão, que deu esse nome à sua filha em homenagem à sua irmã. Segundo, Tamar, filha de Davi, vítima de seu irmão. Segundo a palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 13, a Bíblia diz que Tamar, filha de Davi, foi enganada pelo seu meio-irmão Aminon. Segundo a Bíblia, Aminon tinha um desejo enlouquecido por sua meia-irmã Tamar. Em Samuel capítulo 13, do versículo 1 ao 5, a Bíblia diz que Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, se é que podemos o chamar de amigo. Jonadab era também primo de Aminon e Tamar, e era um homem com maldade que aconselhou Aminon a buscar ter relação íntima com sua irmã para saciar o seu desejo. Aminon não pensou 2 vezes e seguiu a ideia de seu amigo e primo, Jonadab. Aminon fingiu estar doente e pediu a seu pai, o rei Davi, que mandasse sua irmã Tamar para cuidar dele, lhe fazer um bolo e levar em seus aposentos. Em 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 7 ao 14, a Bíblia diz que Davi não imaginava as más intenções de seu filho e enviou Tamar à casa de Aminon, que vai na inocência e faz ali bolo e leva para o seu irmão. Segundo a palavra de Deus, quando Tamar foi ao quarto de Aminon, ele forçou ela a se deitar com ele, e mesmo Tamar pedindo a ele que não fizesse isso, Aminon não a ouviu e a violou intimamente. Tamar, mesmo profundamente triste, pediu ao seu meio-irmão Aminon para reparar o erro que ele cometeu e diminuir seu constrangimento. Porém, segundo a palavra de Deus, ainda no capítulo 13 de 2 Samuel, Aminon, depois do ato escrupuloso que cometeu, sentiu aversão e expulsou Tamar de sua presença, repudiando e rejeitando de forma dura a Tamar. Segundo a Bíblia, Tamar, indignada e desesperada pelo que tinha acabado de lhe passar, chora amargamente, colocando cinzas em sua cabeça, rasgando suas vestes reais
e sai andando, clamando com suas mãos sobre a cabeça, o que significava que tinha cometido pecado e desejava transformação. E nesse momento, Tamar encontra com seu irmão Absalão. Tamar contou a ele o que aconteceu e seu irmão, com muita raiva, nutre ódio por Amnon e acolhe Tamar em sua casa. Terceiro, a vingança por Tamar. 2 anos depois do acontecido a Tamar, seu irmão Absalão decidiu dar uma festa, indo até Davi e convidando ele e a todos. No entanto, o rei Davi disse que não era bom irem todos ao mesmo tempo. Absalão então insistiu que fossem à festa, principalmente Amnon, e Davi deixou com que todos seus filhos fossem. O plano de vingança de Absalão por Tamar estava a caminho de se concretizar. A ordem de Absalão aos seus servos era: quando Amnon estiver bêbado, matem ele. E os servos de Absalão assim o fizeram, tendo os outros filhos de Davi fugido ao ver o que tinha acontecido a Amnon. Levaram as notícias ao rei Davi, que ficou muito perturbado, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 32, a Bíblia diz que Jonadab, aquele amigo e primo de Amnon, novamente entra em ação e revela as intenções do coração de Absalão ao rei Davi, falando que Absalão já vinha planejando matar Amnon desde o dia em que ele forçou a sua irmã Tamar dormir com ele. 2 anos tinham se passado, mas o ódio do coração de Absalão ainda continuava. Segundo a Bíblia, diante desta situação de assassinato, Absalão devia ser punido com a morte, pois a Bíblia diz no Velho Testamento, antes de Jesus morrer por nossos pecados, em Números capítulo 35, versículo 20 e 21, se alguém empurrar a outro com ódio ou com mal intenção lançar contra ele e ele morrer, ou por inimizade o ferir e este morrer, será morto aquele que o feriu. Devido a essa lei, Absalão sabia o que ia acontecer e fugiu para Gessur, que era a terra da sua mãe Maaca, e ficou ao abrigo de Talmai, rei de Gessur, que era seu avô, e de Tamar. Segundo a palavra de Deus, Absalão esteve lá durante 3 anos, até que o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Quarto fato, a situação dramática de mulheres como Tamar. Assim como Tamar, quantas mulheres passam pela mesma situação? Quantas estão sozinhas no mundo e não têm a quem recorrer? Muitas vezes não damos conta e não sabemos que isso pode acontecer a um dos nossos nesse mundo cheio de tão maldade. Davi não tinha como saber que sua filha Tamar, mantida virgem debaixo dos seus olhos, corria risco dentro da sua própria casa. Quando uma tragédia dessa acontece, não se pode ficar calado. É preciso contar, assim como fez Tamar, a fim de que seja tratado e a pessoa curada e transformada na medida do possível. Quem já sofreu qualquer situação assim ou semelhante, é preciso buscar ajuda a alguém de confiança e em Deus rasgar seu coração e não carregar essa dor pelo resto da sua vida. Quinto, o fim de Tamar. A história de Tamar não termina bem. Embora Absalão tenha se vingado por sua irmã ao matar Amnon, Tamar vive o resto de seus dias em luto, morando na casa de Absalão. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21, a Bíblia diz que seu pai, o rei Davi, apesar de ter ficado furioso, não tomou nenhuma medida contra Amnon após o que ele fez. E assim termina a menção de Tamar na Bíblia, tendo deixado a sua história trágica como exemplo de uma crítica à violência contra as mulheres. Sétimo e último ponto, como prometido, a verdade sobre Zabude e Tamar. Primeiro, vamos entender rapidamente quem foi Zabude. Zabude em hebraico significa dado ou doado, e 2 pessoas na Bíblia são mencionadas com o nome Zabude. O primeiro, a Bíblia diz em Esdras, capítulo 8, versículo 14, que era filho de Bigvai, que voltou do exílio a Jerusalém com Esdras. O segundo, a palavra de Deus, diz no livro de Reis, capítulo 4,
4, versículo 5, era um sacerdote, filho do profeta Natã e conselheiro pessoal do rei Salomão. Uma história foi criada e popularizada de forma fictícia a respeito de um romance entre Zabude e Tamar, mas, segundo a palavra de Deus, a relação entre Tamar e Zabude não existe. Como já dissemos, após Tamar ter sido violada por seu meio-irmão Aminon e ter sido este morto, nada mais é dito na Bíblia sobre Tamar. O papel na narrativa da história de Tamar termina aqui. Tenha sempre coragem de encarar os traumas da vida. Se entregue aos braços de Jesus, rompendo o medo e alcançando a cura. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.